Hoje é o dia 6 do projeto 40 vezes melhor. Um projeto onde eu compartilho com você os meus conhecimentos como coach e como especialista em sabotadores para que você possa passar por essa quarentena de uma forma bonita e para que você possa chegar do outro lado de uma maneira melhor. Só que hoje eu quero te pedir licença para trazer também a minha humanidade para esse vídeo. Não é que assim, nos outros vídeos não tenha tido a minha humanidade, mas esse aqui ela vai vir de uma forma mais visceral. Então eu quero te pedir licença se algumas palavras parecerem um pouco duras demais, se sair, quem sabe, alguma linguagem adulta aqui. Sugiro até que, quem sabe, você pegue um fone para ouvir esse vídeo, caso aí você esteja num ambiente que não seria adequado esse tipo de linguagem. E quero te dizer também que esse vídeo ele tá nascendo do meu útero, então por favor se prepare. Quando as coisas eles vêm desse lugar dentro de mim, é tenso. E o que acontece? A gente vai passar por momentos assim, sabe? A gente está sendo obrigado a olhar para muita coisa que a gente não queria. É como se de repente a vida ela tivesse chegado e simplesmente tivesse estuprado a gente. A palavra não é bonita, eu sei. A palavra é forte, eu também sei. Mas eu acho que no fundo, é essa sensação que a gente tá vivendo, né? Porque de repente a gente tava ali, tava tudo bem, tudo tranquilo. A gente via alguma coisa ou outra ali sendo noticiado, que tava acontecendo lá do outro lado do mundo, né? Na China, imagina, a China. Pra quê que a China serve? A não ser pra vender produtos baratos pra gente, não é isso que a gente pensava da China até então? Ou pelo menos a maioria das pessoas, né? Tantos preconceitos que a gente tinha. Muitos ainda tem com esse país, né? Mas a verdade é que no final do ano, final de 2019, início de 2020, tava todo mundo vivendo a sua própria vida, achando que tava tudo tranquilo, que 2020 ia ser um ano sensacional, tantas projeções que a gente fez, tantos planos que a gente fez, tantas coisas que a gente sonhou, tantos momentos que a gente simplesmente deixou a vida levar. Naquela velha síndrome do Zeca Pagodinho, como é bastante comum. Muitas pessoas passam a vida assim. Algumas botam o pezinho lá, outras nem botam. A verdade é que agora isso não importa. E isso não importa porque de repente a gente está vivendo a mesma coisa. A verdade é que essa pandemia ela vem colocar todo mundo no mesmo lugar. Isso assusta. Isso assusta porque a gente está sendo obrigado a olhar para coisas que a gente está evitando até agora. Muitas pessoas passaram a vida inteira evitando olhar para coisas que elas têm que olhar agora. Então, minha querida, aperte os cintos. Nós vamos entrar numa montanha-russa emocional. E ai de quem não estiver preparado para isso. Todo mundo vai experimentar dor. Não tem como. A gente está passando por um momento de ruptura muito grande. A gente está precisando experimentar, sem nem sequer ter escolhido viver isso, a morte do nosso ego. E eu não sei se é melhor ou se é pior, mas é uma informação. A gente está passando por isso de uma maneira coletiva. Então é como se tudo isso estivesse no ar de uma forma muito mais forte. E às vezes, por mais que você fale, nossa, mas eu tava tão preparada, eu tava tão bem, isso tá aí no ar, isso vai chegar em você. E a grande questão não é como que isso vai chegar, o quanto que isso vai chegar, mas o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer com isso? Você vai se permitir entrar em contato com isso? Você vai se permitir chorar? Você vai se permitir olhar para aquilo que você precisa olhar? Você vai se permitir crescer? Você vai se permitir que o seu ego morra nesse ponto que ele precisa morrer? Você vai se permitir sair desses padrões infantis que você viveu até hoje? Ou você vai querer continuar agindo como uma adulta má intencionada? Como uma adulta que não quer crescer? Como uma pessoa que não quer ocupar o seu lugar? Você vai olhar para sua criança e você vai cuidar dela nesse processo? Porque, veja bem, é diferente você ter uma postura, um padrão infantil, utilizar estratégias infantis que nascem dos nossos sabotadores,
da função original de sobrevivência que o nosso cérebro tem. É diferente você fazer isso e você simplesmente ignorar a sua criança interior. A sua criança interior, ela precisa caminhar junto com você, ela precisa estar ali do seu lado. Você precisa olhar para ela, você precisa cuidar dela, porque é dali que está vindo tudo isso que você está experimentando. E quanto mais você evitar de olhar para ela e de cuidar dela, mais tudo isso vai crescer dentro de você. O bom e o ruim, porque ela também tem muitas coisas boas para te contar, ela também tem muitas coisas boas para te mostrar. Ela também tem muitos recursos, se você permitir que ela te mostre, se você se permitir utilizar isso também, né? Mas o que acontece? O nosso ego não permite que a gente veja isso, que a gente experimente isso, que a gente viva isso. E aí, de repente, como você quer fazer um projeto ensinando as pessoas a serem melhores, se você tá assim, né? Como que você, como especialista, você vai gravar um vídeo dessa maneira? Caramba! Entende? Que nesse momento somos todos humanos e que talvez eu estar aqui fazendo exatamente isso, eu tô permitindo você olhar para sua criança também, eu tô permitindo você parar de agir só no seu ego, sabe? E isso aqui não anula nada. A minha especialidade não anula nada os meus conhecimentos, pelo contrário. O fato é que, muitas vezes, pra gente crescer e pra gente evoluir, a gente precisa passar por momentos de morte do nosso ego, tá? Não existe um outro caminho de crescimento que não seja esse, que não seja através da morte do nosso ego, do nosso padrão mental, desse lugar que a gente ocupa e que não leva a gente pra lugar nenhum, que só afasta as pessoas da gente. Então, a gente precisa, para crescer, para se reinventar, para se permitir, inclusive para olhar para os recursos que a gente não tem utilizado, a gente precisa passar por esses ciclos de morte voluntária do nosso ego. E o que é isso? Muitas vezes é quando eu vou para uma imersão de alto impacto, para quem é da área de desenvolvimento humano, e eu fui a muitas, principalmente ano passado, no início. Esse ano eu fui a uma, acho que sim, mas ano passado eu fiz bastante. E aliás, essa uma que eu fui, Jesus, serviu para um montão. Estaria em outra agora se não fosse a crise, né? Se não fosse a quarentena. Mas a verdade é que então a gente precisa passar por essas experiências, esses exercícios de morte voluntária do ego, que é muitas vezes uma imersão de alto impacto, muitas vezes até num curso mesmo, uma formação em alguma área, mas assim, ligada ao desenvolvimento humano. Você pode ter alguma experiência que você vai olhar para alguma parte do seu ego, alguma sombra dentro de você que você não vai gostar e você tem que se relacionar com aquilo. Muitas pessoas utilizam retiros para isso, meditações, rituais, praticam jejum para conseguir limpar a mente, expandir a consciência e se afastar um pouco dessa armadilha, né? Essa prisão do ego. Eu caminhei ano passado por mais de 4 metros de brasa a 320 graus. Eu fui o último grupo a pisar, então a brasa estava bem quente, estava no máximo que ela chega. E ali pra mim foi uma experiência bem forte da morte do meu ego. Aquilo ali teve um significado todo especial pra mim. Até porque se eu estivesse no meu ego eu teria queimado meu pé, né? Tem gente que já utiliza a estratégia de adrenalina, mas nem tanta, como um simples pular de paraquedas ou de bungee jump, pra quem tem medo de altura, por exemplo. Isso é uma forma de matar o seu ego. Só que a grande questão é que a gente tá precisando... Não é que a gente tá precisando, a gente tá passando por um processo de morte involuntária do nosso ego. E o que é essa morte involuntária do ego? É bem diferente da morte voluntária, porque eu escolhi estar lá, né? Sem entrar agora nesse aspecto do quântico e do quanto que a gente contribuiu para estar passando por esse momento planetário, sem entrar nessas questões, porque essa não é a minha área, eu tenho pouquíssimos conhecimentos nisso, eu sou uma curiosa, mas eu não estudo isso profundamente, mas sem entrar nessa questão. A real, e até partindo do ponto da nossa mente, é que ninguém escolheu isso, né? Ou pelo menos a gente não escolheu de uma forma consciente. A gente pode inconscientemente ter criado essa realidade, aí eu concordo, mas a grande verdade é o que tem provocado tanto medo, tanta ansiedade e
tantos sentimentos, assim, tantos questionamentos, essa montanha-russa emocional que cada um de nós está passando e quem não está passando não está imune, é que a gente não assinou isso. A morte involuntária do ego, ela vem, ela não te pede licença, ela vem da onde você espera e de repente, pum! Você foi apunhalado com isso, você foi surpreendido com isso, aquilo te pegou. E aquilo te pegou e aquilo te jogou. Simplesmente te jogou para fora da sua zona de conforto. E porque você não assinou isso, porque você não escolheu isso. Eu disse que a vida, de uma certa forma, tá estuprando a gente. Porque, né? Se a vida tivesse perguntado, você quer passar por isso? Certamente a maioria de nós teria dito não. A gente não teve escolha. A vida simplesmente entrou e fez isso com a gente. Então esse processo de morte involuntária do ego é muito delicado, coloca a gente num ponto muito de dor, porque a gente sente que a gente perdeu o nosso bem mais precioso, que é a liberdade. A gente não escolheu passar por isso. A gente não escolheu passar por isso. A gente não escolheu que tudo tivesse um ponto de ebulição dentro da gente. A gente não escolheu ter que encarar tão de perto assim as nossas sombras e ter que lidar com os nossos fantasmas e ter que tirar as máscaras do nosso rosto. A gente sabe que a gente vai morrer, mas a gente não escolheu ter que encarar a morte tão de perto todos os dias. E a verdade é que a morte ela é muito secundária nesse momento. Porque nesse momento morrer também é uma solução de não passar por tudo isso. E muitas pessoas vão querer isso. E a grande questão é que a morte ela tá escondendo outras coisas, né? As coisas que a gente não fez até aqui, as coisas que a gente se arrepende, né? É fundamentalmente isso que tá por trás de tudo. E aí quando eu tô dentro desse turbilhão e que eu tô passando por esse processo tão violento de morte involuntária do meu ego, sem que eu tivesse dito sim para isso gera dentro de mim e dentro de, quando eu falo dentro de mim, dentro de todos eu acredito, ou na maioria, mas eu não vou me diluir no todo, então eu vou falar de mim. Isso gera dentro de mim uma resistência, isso gera dentro de mim pelo amor de Deus, não faça isso. Para porque eu não assinei isso. Para porque eu não disse sim. Para porque eu não te dei permissão. Para porque eu não quero. Eu não quero. Eu quero que pare. Eu não quero que doa, sabe? E eu acho que no fundo é isso. É quando você chega num ponto que você fala, meu Deus. E não é meu Deus, é no sentido de caramba. Não é no tipo de alimentar qualquer ganho aqui, ou ter qualquer conotação religiosa, só no sentido de quando você fala, por favor, já chega. Só que o que esse por favor, já chega tá querendo mostrar pra gente, né? Porque de repente parece que a gente tava dormindo, a gente acordou numa viagem, num sonho, num pesadelo muito louco, só que isso não é um pesadelo muito louco, isso é a realidade batendo na nossa porta. E como é que eu olho para tudo isso de uma outra maneira? Porque existe outra maneira, nunca existe uma saída só, né? Uma forma só de ver, não existe a verdade universal. E aí a grande questão é você buscar uma alternativa, e muitas vezes, eu não vou nem falar ressignificar, é uma palavra tão comum no campo do coaching, mas eu acho que não se trata muito de ressignificar e sim de buscar mais outros significados, de ampliar a sua caixinha, de você se perguntar o que mais isso significa, e o que mais, e o que mais, e o que mais, e quanto mais a gente amplia todos esses significados que podem estar por trás desse pesadelo terrível que de repente a humanidade se viu preso, como se a gente estivesse na caverna do dragão, que a gente quer achar a saída e cadê o mestre dos magos e ele nunca aparece para tirar a gente daqui, e a gente tá cada vez mais e mais e mais perdido e mais desesperado para sair, e a saída ela não se apresenta. Só que cada vez que eu me pergunto o que mais isso significa, fica mais fácil. Fica mais fácil porque eu ativo o meu modo sábio, o modo sábio que é curioso, que é explorador. A única forma de sair é atravessar. A gente precisa entender que o processo ele já começou. A gente está dentro de um grande túnel. E na verdade não importa
Quem colocou a gente dentro desse túnel? Não adianta querer sair desse túnel pela entrada. Esse caminho não é possível. A única forma de sair é atravessando. A gente não sabe o que está lá, do outro lado desse túnel esperando a gente. É verdade. Isso causa ainda mais medo. Mas a verdade é que lá do outro lado vai estar esperando aquilo que a gente quiser. E aquilo que a gente permitir encontrar, curar, lapidar, inventar dentro da gente. Quando a gente atravessa esse túnel. Você pode não ter escolhido entrar no túnel, eu concordo. Mas você pode escolher o que você vai fazer dentro do seu túnel. Você pode escolher ficar nele, não andar. Você pode escolher a velocidade que você vai andar dentro dele. E você pode escolher se movimentar para chegar lá do outro lado. Com dignidade. Com humanidade, com vulnerabilidade, com disposição, com verdade, a sua verdade. Não a verdade de mais ninguém, a sua verdade. E eu sugiro fortemente que você faça isso. Mas qualquer uma das escolhas que você tomar, tudo bem. Ela é sua, a decisão é sua. E você vai ter aquilo que você está escolhendo. E enquanto a gente atravessa esse túnel, a gente precisa entender que tem coisas que a gente não vai controlar. A gente não vai controlar a umidade dentro desse túnel, a gente não vai controlar a iluminação dentro desse túnel, a gente não vai controlar se tem buraco, se tem espinho, se tem perigo, se tem dor. A gente vai dar umas topadas e estoporar a ponta do nosso dedão. A gente não tem como controlar isso, a gente vai cair e ralar o joelho, sabe? E na verdade, quanto mais a gente tenta exercitar esse controle, a gente está perdendo de vista o que esse processo representa, que é a morte do nosso ego. Então, cada vez que eu tento controlar, eu não estou me abrindo para o que tudo isso vem ensinar. E eu não estou fazendo o melhor uso de toda essa experiência. E aí cabe a pergunta, né? O que mais vai ter que acontecer para você aprender? O que você precisa aprender? Será que nem uma quarentena vai ser capaz de te ensinar? E dentro desse túnel a gente vai ter que lidar com o nosso medo o tempo todo, né? Eu acho que mais do que a pandemia do coronavírus, a gente precisa olhar para a pandemia do medo, da histeria, do pavor, do pânico, que também está generalizado, né? E ver o quanto que a gente se relaciona mal com o nosso medo. Porque, cara, o medo, ele é muitas vezes taxado como uma coisa ruim, como algo que a gente precisa evitar, um caminho que a gente não precisa seguir. Só que eu preciso te contar que vai ter medo pra caramba nesse mundo. E ou você aprende a se relacionar com ele, ou vai ficar mais pesado. Porque se você não se relaciona bem com o seu medo, você fica o tempo inteiro acionando os mecanismos de sobrevivência do seu cérebro. Você vai estar trabalhando na sua mente, ou seja, você vai estar se prendendo na sua mente, e você não vai estar permitindo que seu ego passe por essa experiência de morte que ele precisa passar, independente dela ser voluntária ou involuntária. Então, a grande questão é que, quando tudo isso começou, a morte do ego, ela foi involuntária, mas agora ela é voluntária. Você precisa se render a isso. E você precisa caminhar junto com o seu medo. Porque o medo, ele só tá vindo para te colocar num estado de atenção, para que você olhe para alguma coisa que você precisa olhar, que você tá evitando de olhar até agora. Então para ouvir o que o seu medo tá querendo te dizer, que verdade que ele tá querendo te revelar, por mais que seja uma verdade que doa, por mais que seja uma verdade que você não acha que é bonita. Toda verdade é bonita porque ela é libertadora. E na verdade, bonita ou feia, é só um julgamento que você faz, que cada um de nós faz. Então a única forma de sair é atravessando. Você precisa olhar para o seu medo, você precisa escutar o seu medo, você precisa entender o que ele quer te ensinar, para o que ele quer te preparar, para o que ele quer te preparar.
Não adianta nesse ponto você querer ignorar o seu medo, não adianta você querer tapar o sol com a peneira, não adianta você querer varrer para debaixo do tapete a sua sujeira, não adianta você resistir ao medo, porque quando você resiste ao medo ele cresce dentro de você. E aí você vai para esse estado de pavor e de tudo isso que a gente está vendo, de desespero ao redor do mundo. Não é que não tenha fundamento, sabe? Mas é resistir ao processo. A única forma de sair é atravessando. É atravessando. E se a gente não atravessa, se a gente continua resistindo e reprimindo esse medo dentro da gente, o que acontece é que isso fica gravado no nosso corpo, a gente gera respostas fisiológicas que disparam todo esse mecanismo de ansiedade e a gente começa a ter uma série de somatizações e a gente fica simplesmente presa nesse processo. A única forma de sair é atravessando tudo isso. E principalmente deixar ir o que a gente já sabe sobre a gente, permitir que o novo mundo surja, permitir que a gente cresça, que a gente se transforme e entender que a gente é pequeno, que tem coisas que a gente não pode controlar. É uma grande ilusão da nossa própria liberdade, né? Essa coisa que a gente acha doida. Você pode escolher continuar no seu controle, tá? Você pode escolher não se render ao processo. Tá tudo bem, é uma escolha sua, a gente continua assim, né? Conversando. A gente continua assim, né? Conversando e eu vou continuar aqui gravando os vídeos pra você. Mas eu quero que entenda que não se trata de você se sentir ou não se sentir capaz de passar por esse processo, de passar pelo túnel, de atravessar tudo isso. E também quero te dizer que não se trata de ter ou não ter forças. Também. Não é na força, não é no controle. Porque quanto mais você tentar fazer força e controlar, quanto mais você apertar, você pode apertar o quanto você quiser. O quanto você quiser, vai e aperta mais forte, eu sei que você consegue. Mais. Machuca. A única forma de sair é atravessando. É passando por tudo isso sem rendendo. Então promete pra mim que você vai se entregar. Porque eu daqui eu prometo que eu vou me entregar. Que cada vez que eu precisar vir aqui, gravar um vídeo pra você, chorando, só pra te dizer que tá tudo bem, eu vou fazer isso. Eu vou cumprir com a minha parte. E eu espero de verdade que você cumpra com a sua. Não só se permitindo, como também compartilhando com quem precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo pra eu saber que ele fez sentido pra você. E deixa aqui os seus comentários. Se não quiser deixar um comentário público, não tem problema, eu entendo. Escreve pra mim uma mensagem privada, porque eu vou adorar dividir com você esse momento, tá bem? Eu amo você e eu vejo